Levanta a sua voz. Deixa a sua voz levantar como a oferta sagrada diante de Deus. Amém. Agora vamos louvar o Senhor e agradecer por causa das orações respondidas, pedidos respondidos. Levanta a sua mão diante dele, agradece porque ele respondeu o seu pedido hoje. Amém. Vamos adorar e agradecer a Deus, porque Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto porque fala conosco cada dia. Fala conosco cada dia. Ele ama a igreja. Ele sabe o desafio que os filhos dele estão passando. E fala com o servo para vir nos ajudar. Começa a adorar a Ele. Começa a adorar a Ele. Continua a adorar a Ele. Ele é nosso Deus que nos ama tanto. Ele nos ama tanto. Aleluia. Confiança em ti, Jesus. Eu tenho confiança em ti. Todo dia, todo tempo. Eu tenho confiança em ti, meu Senhor. Eu tenho Jesus, eu tenho confiança em ti, todo dia e todo tempo. Eu tenho confiança em ti, meu Senhor. Eu tenho confiança em ti, todo dia, Senhor.
culto, esse é o nosso trabalho de hoje. E o que nós queremos ver aqui é o poder do plano. Amém? O poder do plano. O poder do plano. Pode sentar? Eu estava a ler a palavra no Provérbios 21, versículo 5. Tem uma versão da Bíblia que diz: trabalho árduo traz prosperidade, mas especulação apressada traz pobreza. O que é que traz prosperidade? Trabalho árduo. Mas se você só vive a vida de especular, o fim é? Amém. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Essa versão diz isso. No NVI, Provérbios 24, versículo 27. Provérbios 21, 5. Agora, no NVI, Provérbios 24, 27 diz o seguinte: faça seu planejamento e prepara seus campos antes de construir sua casa. Está vendo aí? Não está para você esperado fazer o planejamento e preparar o seu campo. Methali 24 na 27. Só notar. O versículo também que me tocou bastante é: os planos falham por falta de conselhos, mas com muitos conselheiros eles têm sucesso. Provérbios 15, 22. Quero você notar alguma coisa aqui muito importante. O problema não é prosperidade. O problema é como você trabalha. E se você trabalhar sem preparação, sem plano, não vai ser trabalho árduo. Amém. Na escola, o bom professor tem plano das aulas, calendário das aulas, não é? Bom surgeão, que vai te levar para o bloco, tem plano de ação quando você vai entrar no bloco. Ele sabe o que vai precisar, matéria toda que vai precisar. O Estado tem plano, quem que não é? O plano? Não tem. Quando você quer o terreno aqui no Conselho Municipal, a primeira coisa que vai te pedir é projeto. Mas por que nas nossas vidas pessoais não temos esses projetos? Muitos de nós crescemos, você vai para a cama com problema e você vai dormindo, esperando que dia seguinte aquele problema vai diminuir. O problema só vai sair se você mostrar a liderança de procurar a solução. Qualquer problema aqui. E Deus está muito interessado com aquele processo de procurar a solução, porque você vai aprender algo, não é para só te dar resposta. Ele leva pessoas para o deserto. Ele tem poder de impedir qualquer problema chegar ao seu filho, mas ele não quer filhos cobardes. Quero pessoas formadas, fortes. Para você ser forte, você tem que passar algumas coisas na vida. Por isso esse conselhamento aqui pode aparecer antiga, mas é trabalho árduo, não vai mudar. Se você não gosta, tira na sua Bíblia. A Bíblia te ensina como ser pobre, a Bíblia te ensina como prosperar. A escolha é sua. Alguém pode ler para mim Provérbios 10, 6? Metade come mstari sita. Nisome. Preguiçoso. Os bons são abençoados,
As palavras dos maus escondem a sua violência. Versículo 4. O preguiçoso fica pobre. O preguiçoso fica... Aí a Bíblia já te ensinou como ser pobre. Quer a unção para a pobreza? O preguiçoso fica pobre. Qual é preguiça? Preguiça de não planejar. Viver a vida como acidente. Pergunta o próximo, como está a viver agora? O dia chega, dia vai. Hein? Alguém diz, se você planejar alguma coisa, você tem grande margem de cumprir aquela coisa. E agora temos outro aqui, vício. Quando chega o fim do ano, fizemos muitos votos, mas sem plano de cumprir. Quando chega março, já esqueceu todos os votos. Pergunta alguém, oi, os seus votos deste ano, aleluia. Por isso queremos cumprir essas coisas, por favor. O poder de planejamento eu encontrei com alguns, a família chama-se a família Wright, aqueles que estão por trás de vós. Eles eram mecânicos de bicicletas. Como se chama ele? Não são mecânicos de bicicleta. Arranjava a bicicleta, repararam bicicletas. Mas eram muito estudiosos, estudou muito, mas eles começaram a sonhar e pensar que é possível o homem voar. E eles planejou arduamente todos os passos. E esse aqui, como ninguém pensava de o homem poder voar, o quê? Eles levou, podem encontrar essa história lá, vou enviar essa história lá no grupo, mas infelizmente não encontrei em português, mas talvez vou lá procurar legenda em português. Essas pessoas planejavam muitos anos. Dinheiro saía onde? Na oficina de bicicleta, e esse financia projeto dele, pesquisa de como o homem pode voar. No ano 1903, dezembro 17. No primeiro dia, quando eles tinham sucesso, o voo só saiu para 30 minutos. Estava no ar só 30 minutos depois de planejamento de 10 anos. Nos olhos de ser humano, todo 10 anos só para voar 30 minutos. Mas o que eles descobriram é que hoje temos Boeing 747, Boeing o que, temos helicópteros, por causa daquelas pesquisas deles até hoje. Mas o que ajudou a eles era de planejou e nunca desistiu do plano deles até o fim. Filho de Deus, até essa idade você tem muitos projetos que você tinha na cabeça, mas abandonou quando não havia a luz que você ia cumprir. Quero dizer, faça plano e fica fiel com aquele plano diante de Deus, até conseguir. Faça plano segundo o sonho no seu coração e seguir aquele plano. Não sei se está me ouvindo. O problema é, você pode ver outra pessoa que tem o plano semelhante ao que você estava a sonhar, e logo você está a abandonar sua para seguir aquele. Você vai ser fotocopiado. E você deve ser original. Samuel, siga o plano de sua música, produzir música original. Quando está a começar, pode ensaiar com outros, mas no fim tem que produzir sua própria. Diga que deve ser original, pá. Esses homens, quando o mundo só sabia de bicicleta, depois sabia de andar terrestrial, sonhava com o ar. Hoje, estamos vivendo o sonho deles.
Se você nunca entrou no voo emocional, você vai entrar. Estou a profetizar aqui. Passaporte prepara para... Você vai voar. Mas tem que sonhar. Amém? E o plano dele, ele se envolvia Deus. Quando chegava dia do Senhor, eles deixavam tudo para só servir o Senhor. Respeitar Deus nos seus planos. Dá a Deus o dia dele. Muitas vezes pensamos que até se nós corramos até domingo, pode trabalhar muito e não conseguir nada porque está a roubar a Deus. Então é coisa que deve mudar aqui. Essa coisa de eu vou para o primeiro culto, depois vou para as minhas coisas lá. Deixa o dia de culto ser o dia do Senhor. Os adventistas é sábado, não é? Nós é mas deixa aquele Deus ser reservado apenas para Deus. Dizer, eu hoje não quero ter pressa na presença do Senhor. Vou sentar na presença do Senhor. É dia dele. E você vai notar, aqueles 6 dias, ele vai prosperar muito. Esse aqui, o pastor deles diz, fazer tudo, trabalhar tudo, mas o dia do Senhor deve ser o dia de... Você ouviu naquele áudio, não é? Tiraram o dia do Senhor. Para alguns era sábado, para alguns era domingo, mas tiraram. O que estava a competir com eles, trabalhava segunda a segunda. Quem conseguiu? Esses. O dia que você está a gastar diante do Senhor não está a perder nada. Todo o seu investimento no Senhor não é em vão. Diga amém. Mas tem um problema que eu estou vendo na casa do Senhor. Pensamos se eu pagar dízimo, é substituto para planejamento. Não. Se você acha isso, talvez está a tentar corromper a Deus. Agora já te deu, agora me dá. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a parte dele. Para eu ter esse áudio e tudo, me leva o tempo a planejar. E se eu te mostrar aqui, tenho plano aqui comigo que estou a seguir. Porque também eu decidi, vou seguir com disciplina para ver se isso pode ajudar você a compreender melhor. E se o plano não funciona, vou mudar. Porque ainda Deus está comigo, vai avaliar, vou mudar aquele plano para até enquadrar onde você vai perceber bem. Diga lá, amém. Hoje não quero me dizer amém, né? Amém. Eles tiveram visão de voar. E eles também teve a revelação que o que ele está a fazer aqui pode financiar o sonho que Deus deu a eles. Você também, o seu sonho, você vai financiar. Deus vai te dar ideia de como financiar o seu sonho. Diga a alguém, não ter medo de sonhar, sonha. Amém. Não ter medo de sonhar. Eu estou a sonhar. Agora, essa aqui freno, imaginação abriu-se. Vou sonhar. E não sonha baseado no que você tem agora. Sonha baseado em Deus que te deu o sonho. Prata e ouro não é dele. As montanhas não são dele. Ele está dizendo, a terra e plenitude da terra pertence a quem? E você é herdor dessas coisas. Teu Deus é grande. Teu graça é grande. Não pensa pobre, o seu pai não é pobre. Ok. Amados, é importante você, quando está a fazer planejamento, procurar conselho. Tem pessoas que já passou este caminho. Vai lá aprender com eles. Onde fracassaram, onde teve sucesso. Até no fracasso você pode aprender. Davi tornou o rei valeroso porque aprendeu coisa que não pode fazer como rei, com Saul.
Aquele patrão que te odeia, aquele que está te chumbar toda, aquele lá, Deus ordenou para você aprender como não ser patrão. Se não fosse Penina, a Ana ia chorar para ter bebê. Se ia só cair no carinho de Elicana. Ele me ama, me dá dupla. Minha vida, dupla. Agora tem dupla. Vou pedir. A criança vai chegar aqui e vai dividir. Não. Provocação de Penina levou a ela a chorar. Tira essa vergonha de mim. Até chegou o momento que aquele choro tornou como alguém que está embriagado. Próprio pastor diz, mamãe, esse cabanga você está levando? Diz, meu senhor, desculpa, se estou bêbado com problema, quero beber. O senhor te responde, não engravidou. Desafio que você está a enfrentar agora, se você consegue se resolver, é o seu ministério. Vamos lá ler. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. E diga a alguém, resolva esse problema, é o seu ministério. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e 4. Amém. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm a mesma aflição, as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Na outra palavra, quando você está a passar aquela dificuldade, o Senhor vai te consolar quando você está no percurso do seu plano. Quando você está em fracassar, quando você está a ter êxito, quando você não está a ver resultado, Ele vai te dizer, continua, a luta continua. E aquele conforto é que você vai usar para ajudar outra pessoa seguir o plano dele. Diz, papai não desistiu, estou aqui, você também não vai desistir. Mas se você desistiu, como que vai encorajar outra pessoa? Posso dizer aqui? A palavra diz, não há tentação que chegou a você que não é comum. Mas Deus é fiel e não vai permitir você ser atentado acima da sua força. Significa, antes daquele desafio chegar, Ele já fez medidas, mediu com a sua capacidade e diz, essa aqui há debaixo da minha filha, que a graça que eu dei a ela é mais. Só que agora você que é assustado com surpresa daquele problema, mas Deus já sabia que você vai ser aflito e te deu a graça para superar. Goza lá da graça do Senhor. Amém. Pergunta a alguém, o que Ele deu a graça para superar agora na sua vida? Fala. Alikupa neema ya kushinda nini? Hebu ongea na mwenzako hapo. Alguns de vocês são dados graça para superar falência. Com planejamento e ousadia e continuar sem desistir, você vai subir. E vamos subir. Eu notei isso que Monte Sião vai ser uma igreja que vai ensinar muitas congregações como superar problemas de finanças. Erasão, ele permitiu que nós passasse crise financeira. Oi. Não está a me ouvir bem? Eu tenho certeza que alguém aqui, estou a ver alguém aqui, que vai ter ministério de ajudar os filhos como conseguir com os pais que são difíceis. Porque é onde que foi colocado agora para aprender. Pergunta que estás onde hoje? Se você pegar como a missão, mamãe, como a missão, o ministério sai aí. Não está escrito. O que você tem, o que você vai superar, é que é o seu ministério. Mas muitas vezes olhamos para o problema, em vez de ver o ministério que vai sair nascido. Não está a me ouvir. Não está a me ouvir. Porque Deus nunca vai te usar sem você primeiro passar naquele deserto.
Moisés não foi para dizer 2 vezes. Primeira vez, era refugiado. Segunda vez, com a caravana dele de resgate. Ai, mamãe, pergunta, qual é o deserto que você está agora? Aguenta lá, aguenta lá, aguenta lá, aguenta lá. Aleluia. Amém? Agora, é o seguinte. Nós falamos que a pilhagem constante traz prosperidade e a especulação traz pobreza. Notar que é a pilhagem constante. Porque grande vírus que nós temos é de ser inconsistente. Até nas nossas palavras. Um momento você quer algo, um momento você não quer. Agora lá no céu Deus não sabe o que você quer. Porque quando é conveniente, você quer. Quando há dor, agora não quer. Até amizade. Você só gosta de amizade quando anima. Quando o sabor é laranja doce, você é animado. Tornar limão amargo, não quero. Não foge a amizade porque o sabor mudou. Há prosperidade e há adversidade. E não foge a igreja porque coisas não andam como você quer. Há prosperidade e há adversidade. Se você fugir, tem que repetir aquele classe. Pergunta a alguém, está a repetir ou está... Com Deus não há como você fugir classe, tem que repetir. E você vai repetir até ser provado. Caso não, vai morrer no mesmo deserto. Pergunta israelitas. Um dia, coisa estava quente aqui. E eu pensei, vou arrumar, volto-me para Quênia. Depois perguntei para repetir. Eu disse, deixa eu envelhecer aqui. Se é para sair aqui, sair aprovado, em vez de ser reprovado ou deferido. Diga alguém, você não vai repetir. Vai ser aprovado. Amém. Amém. Por isso, hoje, se você abrir o seu aplicativo, vai encontrar alguma coisa que chama-se plano de orçamento. Abre lá, está no seu grupo. Porque 2 coisas devem acontecer. Não é só teoria agora, mas agora devemos começar a pensar. Você não vai, se você é filho de Monte Sião, entregou no Monte Sião, deve ter o plano de despesa. E deve ter o plano de receita. E deve ter o plano de avisar os sonhos. Está aí no grupo, se você pode ver aí. E você, aquele lá é modelo, você pode melhorar. Tem outro que é muito complicado, não queria trazer alguma coisa complicada aqui. Vamos começar por gatinhar. Abre lá. Eu também vou abrir aqui, talvez. Mostrar aí. E como eu quero você ter esse assunto, tem pessoas que vêm nos ajudar melhor aqui, porque pelo menos eu sou de teologia, tem pessoas de finanças que vêm nos ajudar. Mas pelo menos vou te dar modelo. Ai. Onde está? Oh, meu Deus. Está onde está? Senhor, meu Deus. Ajuda. Alguém abriu? Está onde é esse? Está escrito budget. Tem budget em inglês, tem budget em português. Alguém encontrou? Abre de português ou de inglês. Essa é a razão, é importante você estar no grupo da igreja. Já abriu? Uhum. Quero você notar essa coisa boa aí. Pastor Benedicto, quero nos matar com matemática. Eu fugi matemática, não é um assunto matemático. Amém? É um assunto matemático. É coisa muito simples. É só registrar quanto que você, qual é o resumo de toda receita.
Você está confiado. Conseguiu abrir? Muitas vezes temos medo de dizer quanto que ganhamos. E a sua esposa deve saber quanto que você ganha. Ouvi alguém dizer amém? E aí você já é espino aí, né? Não há prosperidade cristã onde é que vocês não têm parceria com a sua esposa e o seu esposo. Porque eles eram nus sem vergonha. Quero você pegar pelo menos 5, 10 minutos, pensar, pode preencher no seu caderno essas coisas. Você pode ter outro que é muito complexo que este, agradeço, mas para a maioria eu fui ensinado para ser muito simples. Umepata baba? Sasa tuanze kuongeleshana. Vamos com Ebo, Mike e Patience está lá, conversa junto, não tem problema. Yeah. Começa lá a conversa. Se você quer conversar com alguém, começa lá a conversa. A minha esposa vou chamar aqui para nós conversarmos aqui nós dois. Umepata? Primeira linha é quanto que você ganha por mês? É o quê? Não tem problema. Essa aqui foi adotado no curso. Você pode aí mudar para suas despesas. Se você não fuma, só tirar fuma, pôr lá café, porque também é outro vício. Não tem problema. Você tem permissão de corrigir para refletir o que você... Para mim é chá. Agora mudei, estou a carregar chá de casa para quê? Porque já comecei a ser sério, não é? Eu gostava aquele chá de casa de Grande Plaza, aquele chá de casa. Calculei, já me cobraram muito. Quanto que você ganha? Depois você vai fazer soma do seu gasto. Tem coisas que estão nessa lista que você não tem agora. Exemplo, tem pessoas que não estão a pagar para a casa deles. Por isso não é... Talvez que vai entrar lá é pagamento, água, utilidades, tudo. Vai lá corrigir isso tudo. Até se você está a ganhar só 20 meticais, tem que notar lá é 20 meticais. Agora, tem perguntas que vai surgir daí. Se você fazer orçamento e descobrir que está a gastar a mais, há coisa que deve acontecer, 3 coisas. Número 1, você tem que ver aonde que você vai cortar despesa. Número 2, tem que saber como pode aumentar receita. E número 3, tem que olhar áreas da sua indisciplina. Há momento que você vai gastar mais sem querer, porque tem caso de doença, tem caso de coisas repentinas que aconteceu. Ou você já está mexido, por causa de empréstimos, você está subcarregado. Por causa de ser subcarregado, você sabe que você vai diminuir aquele. O problema é quando você está a gastar a mais por causa de vício da vida. Quero mostrar que você é patrão. Cada fim de semana você está lá, está a nadar. Quando chega nos amigos, dá eles como eles estão, vou pagar. Para falar com alguém? Porque vizinho tem churrasco, você vai fazer churrasco, sem saber se aquele comida saiu aonde. Quando chegamos aqui,
estava vivendo em Rua de Inhambane. Uma coisa que admiramos com a minha esposa, cada fim de semana, nossa vizinha teve festa. Cada fim de semana, sexta-feira para sábado. Até perguntei, mas de onde vem essa tonelada de dinheiro? É quando descobri o secreto, não é que é festa, cada um traga prato. É verdade? Eu não sabia. Eu só admirei, moçambicanos são ricos, pá. Cada sexta-feira. Depois foi para a Shoprite, cada fim de mês está a ver tonelada de carinhos. Eu perguntei à minha esposa, mas esse aqui tira dinheiro. Eu vi que tem outro aqui sistema, chama-se bolada. Agora a pastor não pode ter bolada, por isso vou ficar com meus coisas aqui. Cada um sabe onde é que tira dinheiro. Bills. Agora você não vai fazer competição com alguém que tem bolada. Não vai conseguir. Alô, está a ouvir bem? Por isso, esse aqui você vai lá em casa corrigir. Corrigir, se tem alguém com computador, agora colocar itens que são relevantes para você. E é importante você fazer com a sua família. Estou a pedir com toda humildade. Vamos fazer junto. Porque duas pessoas são melhor que... Eu encontrei uma coisa lá na Bíblia que me tocou bastante a dizer se é Josué que diz: vocês vão entrar na sua herança, deixar a sua herança, acompanhar os seus irmãos, também ter a herança deles, depois voltar para a sua herança. A ideia é a seguinte: se eu vou prosperar e você não prosperar, não prosperamos. Nós todos devemos subir junto. Você está me ouvindo bem? Aqui não é aquele de você agora começar aqui, Senhor, eu proclamo, aquele carro é meu. Oh, Senhor, eu proclamo, aquele... Não. Senhor, preciso graça e disciplina, poupar até comprar aquele carro. E não é aquele de, vai lá vender a casa, trazer dinheiro aqui, Deus vai te prosperar. Não é isso. Você pode trazer a casa se Deus falou consigo. Não é porque eu te manipulei. Não está a me ouvir agora. Se Deus falar consigo, vai lá dar pastor casa, porque ele precisa de casa. Essa é a conversa entre você com o Senhor. Não é porque chorei aqui agora vocês, se não me dar a casa, vai ser amaldiçoado. Você fica, maldição, não. Vamos comprar a casa. Isso é manipulação. Não sei se estão a ouvir bem. Por isso, vamos produzir riqueza para nossas famílias, vamos produzir riqueza para nossa cidade, vamos produzir riqueza para até terceira geração. Esse é o sonho que está aqui. Não é só eu, sendo fiel na produção de riqueza, eu também vou gozar aquela riqueza, mas eu sei que essa riqueza é para a terceira geração. E se você está aflito agora, bem-vindo às aulas. Daqui a pouco vamos ter uma semana ligado de fazer as coisas práticas para você sair com um sonho concreto. E eu não tenho problema, se este ano você não vai ver nada, não tenho problema, mas eu sei, próximo ano você não entra como entrou este ano. E quero o vosso apoio. Quero o vosso apoio. Se você dominou essa matéria bem, até pode nos ajudar, diz pastor, no jeito que você tem que explicar, não está a entrar bem, eu posso explicar melhor. Ainda bem, chega aqui me ajudar. Porque somos melhor quando trabalhamos juntos. Alô. Diga alguém, você sabe, pode ser inteligente mais que pastor, sabia? Por isso vamos usar o que você tem para ajudar toda a família? Toda a família. Amém. Tenho plano, tenho programa para você. Posso contar consigo que quinta-feira podemos ver o seu papel de orçamento. Pode não ser completo,
mas coisa que você vai levantar diante de Deus. Porque depois de preparar, tem que entregar a quem? Para prosperar. Mas se não tem orçamento, como você vai dar a Deus? Vai dar o quê? Amar o vazio diante do Senhor é amar o vazio até quando Ele abençoa. Zero abençoado, prosperado, ainda é zero. Agora até PC. Quinta-feira, você vai estar aqui com o seu orçamento? Não faça para mim, faça para você, para a sua família, para Moçambique e para Deus. E vamos colocar diante de Deus. E dizer que a sua vergonha é vergonha de pastor, a sua vitória é vitória de pastor. Não há ninguém que está na situação tão difícil que Deus não pode ajudar. Desde que você tenha ousadia de começar e continuar. Até quando você vai cair, o plano está aqui, você tomou decisão errada, vai voltar aqui chorar, vamos chorar junto, rir junto, mas vamos. Ainda se tem fôlego, vamos continuar de novo. Não ter medo de falhar. Não ter medo de tomar decisão errada. É daí que você aprende para tomar decisão. Eu não estou a pedir para ter crentes perfeitos, mas quero crentes que têm coração perfeito diante de Deus, que vai dizer, não vou desistir até eu chegar. Podemos ficar em pé? O meu tempo já basou. A matéria não basou, o tempo é que basou. Amém. Aleluia. Amém. Vai lá cumprimentar 5, 7 pessoas. Diga, sabe que você pode ser bilionário com esses planos? Não é milionário. Milionários já estão cheios. Vai lá para bilionários. Fala, abre a sua boca de bilionário aí. Pode ser bilionário aí. Mana, é o seguinte, amados, matéria vai estar no grupo. Se não está no grupo, por favor, dá o seu número agora, porque tem matéria que quero lançar lá que vai te ajudar nesse processo. Pode me dar o seu número aqui? Pergunta alguém, você está no grupo da igreja? Caso não, fala com Amos, fala com Ife. Ever get that feeling? You know, where you're working hard, money's coming in, but you're just not entirely sure where it's all ending up. Oh, definitely. It's like trying to carry water with, well, a leaky bucket. Exactly. So we were looking for a way to patch those leaks, get a clearer picture of your finances, maybe without needing a PhD in accounting. You're in the right place. For sure. Today, we're not talking complex investments or anything like that, this deep dive. It's all about the fundamentals, the bedrock. Actually creating a budget. Think of it like a blueprint. Yeah, a blueprint for your financial future. Simple as that. And we've got some really solid material here. It's excerpts focusing on these core principles of financial planning. Right. And our goal today is to really pull out those key steps, the practical things you can actually do. So you can understand exactly how to build a budget that, works for your life. Something that gives you more control, more clarity. And what's great about these sources is they don't just say why a budget matters. They give you the how. Step-by-step guidance. Okay, let's jump right in then. First things first, our sources really hammer home this point. You've got to understand your current financial landscape. Absolutely. It's impossible to steer the ship if you don't know where you are on the map, right? So step 1 is pretty clear. Tracking your income and your expenses. Foundational. One source puts it like this. Start tracking daily income and expenses using your preferred tracking tool. And notice that emphasis, preferred tool. Yeah, so it could be an app, software, even just
like paper and pencil. Exactly. Whatever works for you, whatever you'll actually stick with. That's the most important part. Consistency. And for listeners who are managing money as a couple, there's specific advice too. Right. They recommend do this as a couple. Makes total sense. These decisions affect both people, so being on the same page from the start seems, well, essential. Collaboration is definitely key. But the real point of this tracking phase, it's not just about logging numbers. It's about really looking closely at your spending habits, reviewing categories, getting aware of where the money is actually flowing. So it's about insight first. Precisely. That awareness is the first step to getting control, especially over what the sources call spontaneous, non-essential expenses. You might be surprised what pops up. Yeah, I bet. It reminds me of something Larry Burkett said about disorganization being just an accumulation of little bad habits all strung together. And tracking kind of shines a light on those, doesn't it? Those little impulse buys, the coffee here, the small online thing there. Exactly, those little bad habits. They can add up and make your whole financial picture feel, well, disorganized. Okay, so track first, get that clear picture. What's next? Well, once you've got a handle on the inflow and outflow, the next logical step, according to our sources, is, if you haven't done so already, complete your budget using your preferred budgeting tool. Right, moving from tracking to actually creating the plan. Sounds obvious maybe, but easy to put off. It really is. And the source stresses why it's so important. It says, if we do not have a plan for making and managing money, we may encounter very serious challenges and obstacles. That's pretty direct. Serious challenge. It is. But think about it this way. A budget isn't about restriction. Not really. It's actually about empowerment. How so? Well, you're proactively creating a plan. You're telling your money where to go, making sure it lines up with your goals instead of just, vanishing. Okay, I see. So it's about being intentional. Exactly. And the next steps we'll talk about. They give you the building blocks for that effective plan, that roadmap. All right, so you're tracking, you're starting to build the budget document itself. What else? The sources really push for being proactive about saving. Step 3 is all about actively finding cost-saving ideas. Actively, not just hoping you spend less. Right. The instruction is specific. Spend one evening this week coming up with cost-saving ideas. It needs dedicated time, actual thought. And again, for families, it suggests doing this together. Yeah, fostering that communication, that shared goal around finances, super important. And they give you some help getting started, right? There's a tips for living on less section. Oh, yeah. It's packed with practical stuff. Things like, being mindful of utilities, maybe carpooling or planning errands better to save on gas. What about, fun stuff, entertainment? It touches on that, too. Finding cheaper ways to have fun, maybe hitting a park instead of a pricey movie, that kind of thing. Buying used, DIY. So it's not about totally depriving yourself. Not at all. It's more about making conscious choices, finding alternatives that maybe save money but still fit your life, and then it encourages you to commit to make one lifestyle change. Just one. One change to start. Yeah, just one to rein in spending. It connects to that idea. Steady plodding brings prosperity. Small, consistent changes often work better than huge, drastic ones you can't stick with. That makes sense. Build momentum. Which actually leads nicely into the next point. Really getting clear on the difference between needs, wants, and desires. Oh, this is huge for effective budgeting. Needs, that's your essentials. Food, clothing, shelter. Basic survival stuff. Right. Wants are things that are, useful, maybe make life nicer, but aren't strictly necessary for survival. Like a newer car when the old one still runs okay? Could be, yeah. Or maybe certain subscriptions. And then desires. Those tend to be more extravagant, less essential items. And the source is bringing a quote here, right? From 1 Timothy. They do. If we have food and clothing, with these we will be content. It's a powerful check, a reminder to appreciate the basics. It makes you think. Definitely. And it pushes you to ask, have you maybe been calling something a need when actually it's more of a want? Ooh, that's a tough question. It can be, but being honest about that difference, it massively impacts your spending plan, helps you prioritize, and it ties into contentment, avoiding that trap of comparing yourself to others, Yeah, keeping up with the Joneses. Exactly. Which the sources link to other verses, too, about greed and contentment. So understanding yourself and your spending is key, but you don't have to figure it all out alone, right? The sources talk about planning and getting advice. Absolutely. There's a strong emphasis on planning. Proverbs 24.27 says, do your planning and prepare your fields before building your house. Get the foundation right first. Makes sense.
Plan before you act. And there's a warning, too, about what happens without good advice. Plans fail for the lack of counsel. That's Proverbs 15.22. But there's good news in that same verse. Right. The second part, but with many advisors they succeed, so seek out wisdom. And the sources get practical here, suggesting a sort of financial advisory council. Yeah, it's a great concept. Find maybe 3 to 5 people you trust, people known for integrity, financial wisdom, and crucially, people with no conflict of interest in your decisions. So not someone trying to sell you something. Exactly. And the key is being willing to be open with them. You need to be ready to share your financial picture, discuss your budget, your needs. That takes some vulnerability. It does, but that objective perspective, it can be incredibly valuable. They might spot things you miss, offer different ideas, provide some accountability. Okay, good advice. Yeah. What about planning for the future, like unexpected stuff? Does insurance fit into this picture? That's a common question, and the sources address it. They note that while insurance isn't like spelled out word for word in scripture, the underlying principle of future provision is. Okay, the principle. Yeah. The idea is, look, ultimately all resources belong to God, right? But insurance can be a practical tool. It helps manage risk, especially for potentially huge losses that could really hurt you or others. Like car liability insurance. That's a prime example. It protects others if something happens. It's seen as a responsible way to handle potential risks. Is there a biblical connection made? There is, yeah. They reference Proverbs 27.12. A prudent man sees evil and hides himself, taking sensible steps to protect yourself and your family from foreseeable financial harm. Makes sense. Prudence, they even mention a tool. A life insurance calculator is mentioned as something that can help figure out individual needs in that area. Okay. So, planning, counsel, managing risk. What else is vital for a successful financial plan? Something internal, actually. Contentment. Ah, contentment. That feels important, but maybe hard to grasp sometimes. It really is. The sources highlight it as essential. And interestingly, it's not something we're just born with. Paul, in Philippians, said he learned to be content. Learned it. So it's a skill. That's the idea. We must deliberately develop it, which is tough, right? Especially when everything around us screams, bigger, faster, better, more. Yeah, marketing is designed to make us feel discontented. Totally. So the sources offer this kind of formula. Knowing God's requirements, plus doing those requirements, plus trusting God's provision, that equals contentment. Knowing, doing, trusting. Right. And it's important to understand contentment isn't laziness or complacency. Okay. It's about faithfully using the resources and talents you do have, working diligently, but also finding peace with where God has you right now. So not chasing endlessly. Exactly. Making intentional choices with your money. Living simply, perhaps. Focusing on things with more lasting value than just stuff. That's a powerful idea. And finally, is there a last major piece? Yes. Committing your plans to the Lord. It's woven throughout. Not just making the plan, but involving God in it. Right. Actively seeking His guidance in your financial decisions day by day. Proverbs 16 and 19 are referenced here, about committing your work to the Lord and trusting His purposes. Does that mean, like, only spending on bare necessities? Not necessarily. The sources point to 1 Timothy 4.4, everything God created is good, receive it with thanksgiving. It's about enjoying what God provides, but with gratitude. And maybe finding value in a quieter life. Yeah, 1 Thessalonians is mentioned, aiming for a quiet, simple life might free up more time and resources for service, for connection. The big caution is just don't get caught in that comparison trap. Avoid the keeping up with the Joneses mentality. Exactly. Focus on your own path, guided by these principles. Okay, wow. So let's quickly recap those key steps we pulled out. First, track your income and expenses. Sure. Get that clear picture. Then actually create the budget document, your spending plan. Third, actively brainstorm and implement ways to save money. Find those cost-saving ideas. Fourth, really understand the difference between your needs, your wants, and your desires to help you prioritize. Fifth, don't go it alone. Seek wise counsel from trusted advisors. Sixth, think about future provision. Consider tools like insurance responsibly. And finally, cultivate contentment and consistently commit your financial plans and decisions to the Lord. That covers the core steps from these sources. And there's a final thought in the material about consistency, isn't there? It's not just setting it up. Right. The real success comes from sticking with the plan long enough to actually see the benefits unfold. It takes time and consistent effort. That sustained effort is crucial. It really is. Which brings us to a final thought, a question for you, the listener. Now that you've heard this breakdown, these foundational steps for creating a budget,
What's one small actionable step you can take, maybe even today, to start building or refining your own budget? Just one thing to move towards greater financial clarity and maybe freedom. Exactly. Just reflect on these principles. How can you start applying one of them in your own life right now? Olá. Hoje vamos mergulhar nos materiais que recebemos sobre planeamento financeiro, sobre orçamentação, mas com uma perspectiva um bocado diferente, baseada em princípios bíblicos. Sim. Parece que são certos, talvez, de um guia que ligam isto de gerir o dinheiro a uma visão de vida mais ampla. Exato. A nossa ideia aqui é tentar perceber as ideias-chave, a importância de planear, de orçamentar, claro, mas também o que dizem sobre contentamento e que dicas práticas é que dão. Pronto, vamos lá ver isto. Sim, e olha, o que acho logo interessante é como estes textos tentam ligar uma coisa tão prática como organizar as finanças, não é? A princípios que eles consideram, bem, intemporais. Citam até, acho que é o Larry Burkett, que dizia algo tipo: a desorganização é uma acumulação de maus hábitos Sim. e que isso é o inimigo do sucesso pessoal. Portanto, esta coisa da ordem, do plano, parece mesmo central. Pois, é verdade. Essa parte do planeamento prévio salta mesmo à vista. Usam muitas passagens bíblicas, como aquela dos Provérbios. O trabalho árduo traz prosperidade. Ou a outra, elabora primeiro os teus planos antes de construires a tua casa. Sim, sim. E a ligação ao orçamento, que eles até chamam plano de gastos, é imediata. Parece ser a ferramenta principal. O que me marcou foi mesmo essa insistência na preparação. Exato. Mas o interessante é tentar perceber porquê, quer dizer, qual é a razão de ser desta ênfase toda. Sim. A perspectiva que eles dão não é só ter as contas em dia, tipo, por uma questão de organização. É mais profundo. Apresentam isto como uma questão de administração responsável. Administração. Sim. Dos recursos que, nesta visão, não são bem nossos, pertencem a Deus e foram-nos confiados. Percebes? Então, o orçamento acaba por ser mais do que controlar dinheiro, é um ato de gestão consciente, alinhado com essa fé. Os princípios são bastante diretos, criar o tal plano, gastar sempre menos do que se ganha. O básico, não é? O básico, mas essencial aqui. E ter objetivos claros é uma ligação muito, muito forte entre as convicções e o dia-a-dia financeiro. Percebo. E essa lógica depois deixa um nível muito prático, não é? Há lá uma parte engraçada, dicas para viver com menos. Ah, sim. E dão sugestões como, sei lá, esperar 30 dias antes de comprar algo não essencial, para ver se precisamos mesmo, Aquela regra dos 30 dias, sim. fazer mais coisas em casa, ou faça você mesmo, ou comprar em segunda mão. É quase um manual de frugalidade. É. E fazem aquela distinção que até ajuda a pensar a diferença entre necessidades, vontades e deságios. Ah, sim, o exemplo de peixe. Exatamente. O atum seria a necessidade básica de proteína. Depois o camarão já seria uma vontade. E a lagosta, pronto, um desejo. Isto, claro, ligado àquela passagem de Timóteo sobre ter comida em roupa. Como sustento básico. Lá está. É um convite a pensar no que é mesmo essencial. É interessante essa forma de categorizar. E como é que isto se liga à ideia de contentamento? Que também falam bastante nisso. Parece ser outro pilar importante. Sem dúvida. O contentamento que eles baseiam muito em Filipenses é apresentado não como algo passivo, sabes? Mas como uma coisa que se aprende. Que se aprende. Sim. A fórmula que eles sugerem é algo como conhecer o que Deus pede, plus fazer isso, plus confiar nele, igual contentamento. Isto, claro, vai muito contra a corrente da sociedade atual, não é? Que nos empurra sempre para ter mais, melhor, mais rápido e as comparações constantes. O manter as aparências. Exatamente. O keeping up with the Joneses. Então não é bem resignação. É mais uma paz ativa, é isso? Precisamente. A ideia que passam não é de complacência ou falta de ambição, aliás, até falam em maximizar os talentos que temos. Certo. Trata-se mais de encontrar uma paz interior na situação em que estamos, independentemente do que se passa à volta. E claro, evitar que o amor ao dinheiro, como diz Hebreus, tome conta das decisões. É uma tentativa de desarmar a ansiedade com o dinheiro, mudando o foco para dentro. Faz sentido essa distinção. E essa ideia de prudência, de sabedoria, não fica por aí. Eles também falam muito da importância de procurar conselhos. Sim, voltam aos provérbios. Os planos fracassam por falta de conselho. Sugerem até criar um conselho consultivo financeiro informal.
Um conselho? Como assim? Tipo, juntar-te a pessoas que consideras sábias, que tenham provas dadas de boa gestão. A ideia é não tomar decisões financeiras importantes sozinho. Interessante. E até a questão dos seguros é vista por este prisma de prudência, certo? Confesso que nunca tinha pensado nisso assim. É verdade. Argumentam que ter seguro não é falta de fé, mas sim uma provisão sensata. Encaram como uma forma de te protegeres de perdas grandes, que podiam ser devastadoras, e também como cumprir responsabilidades para com os outros. O seguro do carro é o exemplo óbvio. Claro. Usam outro provérbio. O prudente vê o perigo e esconde-se. Faz parte da gestão responsável, na visão deles. Ok. Então, resumindo isto tudo, o que é que retiramos? As ideias fortes parecem ser, primeiro, a centralidade do plano de gastos, do orçamento, mas visto como administração, não só controle. Sim, Depois, o cultivo do contentamento, mas como um processo ativo. Conhecer, fazer, confiar. A aplicação de dicas muito práticas para simplificar, para reduzir gastos. E, por fim, valorizar a sabedoria e o aconselhamento. acho que sim, é uma boa síntese. E talvez isto nos deixe a pensar numa questão mais de fundo que estes materiais levantam. Que seria? Como é que esta perspectiva de administrar recursos que não vemos como nossos, mas como algo que nos foi confiado, como sugerem certas passagens, poderia mesmo alterar a forma como lidamos com o dinheiro no dia-a-dia, nas decisões grandes e pequenas? É uma boa pergunta. E, por outro lado, será que o contentamento, entendido desta forma como paz ativa aprendida, em vez de ser um travão, não poderia ser, na verdade, a base para ter mais liberdade e propósito na vida financeira? Pronto, fica a reflexão. Karibu tena kwenye mjadala wetu wa kina. Leo tunaangalia hili jambo la kupanga matumizi. Vyanzo ulivyotupatia vinazungumzia sana umuhimu wake na hasa jinsi ya kudumu nayo. Kudumu ndio neno muhimu hapo. Kabisa. Na tutatumia mifano halisi na pia mtazamo wa kibiblia. Fikiria kidogo. Wale akina Wright, watengenezaji wa baiskeli. Waliokuwa wa kwanza kuruka angani mwaka 1903. Hao. Unafikiri ilikuwaje? Haikuwa bahati tu. Vyanzo hivi vinaonyesha ilikuwa ni miaka 7 mizima ya kupanga kila kitu. Gharama, muundo wa mabawa, yani kila kitu kidogo. Na walifadhili mradi mzima kwa faida kutoka duka lao dogo la baiskeli. Duka dogo tu. Inaonyesha nguvu ya mpango. Na kuna kitu kingine cha ajabu hapo. Katikati ya heka zote hizo za mradi, walitenga muda wa kupumzika kila Jumapili. Kwa ajili ya Sabato, kama baba yao askofu alivyowashauri. Asa, hii inatuambia nini? Kwamba mpango mzuri si tu namba na mahesabu, unahitaji nidhamu
na msingi fulani wa maadili. Kweli. Kwa hiyo leo lengo letu ni kuchambua kwa nini kupanga hasa kifedha ni muhimu hivi. Na pia tunawezaje sisi sote kujenga tabia ya kudumu na mipango yetu. Tukitumia hekima kutoka kwenye vyanzo hivi ulivyotupatia. Sawa kabisa. Basi hebu tulifungue hili. Vyanzo vinasema kuna kama aina mbili hivi za watu. Watu gani hao? Wapo wale wanaopenda sana ratiba, mipango. Alafu wapo wale ambao wazo lenyewe tu la kupanga linawachosha. Nafikiri wengi tunawajua watu wa aina zote mbili, au hata sisi wenyewe tunabadilika kulingana na siku. Inawezekana kabisa, lakini iwe unapenda au hupendi, changamoto kubwa kwa wengi wetu, kama vyanzo vinavyosema, ni kushikilia mpango, kudumu nao muda mrefu. Muda mrefu vya kutosha kuona matunda yake. Ni kama ulivyosema mwanzo, kama kula mboga mboga. Ndiyo hiyo. Mwanzoni huenda isivutie, lakini unavyoendelea ndivyo unavyoona faida. Mithali 21:5 inasema kitu muhimu hapa. Inasemaje? Mipango ya wenye bidii huleta faida, lakini kila aliye na haraka huelekea uhitaji. Vyanzo vinadokeza kuwa hapa si tu kufanya kazi kwa nguvu, bali ni kufikiri kwanza, kupanga kwa makini kabla ya kutenda. Hiyo ndiyo tofauti kati ya, kuchakarika tu bila mwelekeo na kujenga kitu kwa mpango thabiti. Na ili kudumu kwenye huo mpango, msingi ni kila kitu. Vyanzo hivi vinasisitiza sana kuelewa kwanza kanuni za kibiblia kuhusu fedha. Kanuni gani hasa? Kwanza, tengeneza budget, yani mpango wa matumizi. Pili, tumia chini ya unachopata. Jambo rahisi kusema, gumu kutenda. Hilo la pili linahitaji nidhamu kweli. Kabisa. Halafu, weka malengo wazi ya kifedha. Na muhimu pia ni kujua kutofautisha kati ya mahitaji, vitu kama chakula, malazi. Vitu vya lazima kabisa kuishi. Ndio. Halafu kuna matakwa, vitu muhimu labda, lakini si vya lazima kwa uhai. Na mwisho kuna tamaa. Hivi ni vile vitu vya anasa zaidi. Na Biblia inasemaje kuhusu hilo? Waraka wa kwanza kwa Timotheo sura ya 6 mstari wa 8. Unatukumbusha, lakini tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Inatusaidia kuweka vipaumbele vizuri. Hilo la kuridhika sasa. Hapa ndipo penye ugumu mkubwa kwa wengi wetu, sivyo? Ni rahisi sana kuangalia wengine wanavyo na kutamani. Kweli kabisa. Na vyanzo vinatumia mfano mzuri sana wa Mtume Paulo. Pale wa Filipi 4 mstari wa 11 hadi 13. Anaposema amejifunza kuridhika. Hasa, anasema amejifunza siri ya kuridhika. Katika hali zote, iwe ana vingi au ana vichache. Akamalizia, na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Lakini anasema nimejifunza. Vyanzo vinasisitiza si kitu unachozaliwa nacho. Hilo ndilo jambo la msingi, ni kitu tunachojenga, tunakuza. Na vyanzo vinaelekeza kuwa tunajenga kuridhika kwa kumjua Mungu kwanza, kujua mapenzi yake na kuyatenda na kumwamini yeye atatupatia kilicho bora kwetu. Ndiyo. Hii ndio inaweza kutusaidia kuepuka ule mtego wa, kushindana na majirani, kutaka vitu kwa sababu tu fulani anavyo, hata kama hatuvimudu. Na hii inarudi moja kwa moja kwenye umuhimu wa kuwa na mpango na, muhimu zaidi, kufuata. Na sehemu ya mpango huo, vyanzo vinasema, ni kutafuta ushauri. Hili nalo ni muhimu. Mithali 15:22 nasema, pasipo mashauri makusudi hubadilika, bali kwa wingi wa washauri huthibitika. Ushauri ni muhimu, lakini vyanzo vinatoa changamoto gani kuhusu kupata ushauri mzuri leo? Kuna ushauri mwingi sana siku hizi. Hilo ni kweli. Changamoto moja kubwa ni kutofautisha ushauri mzuri na ule usiofaa, au ule unaolenga kukuuzia kitu tu. Taja. Inakupa kama dira fulani na kusaidia kupima ushauri unaopewa. Sawa. Vyanzo pia vinagusia kuhusu bima. Mtazamo wa kibiblia hapa ukoje? Vinaitazama kama njia ya, tuseme, kuweka akiba kwa ajili ya uwezekano wa hasara kubwa siku zijazo. Si kama kinga kamili dhidi ya kila kitu, bali kama maandalizi. Mithali 27:12 inahusiana hapa, mwenye busara huyaona mabaya na kujificha, bali wajinga huendelea mbele wakaumia.
Hasa ni kuona uwezekano na kujiandaa. Halafu vyanzo vinatoa hatua za kivitendo kabisa. Hatua zipi hizo? Kufuatilia mapato na matumizi yako. Wengi hatujui pesa inaenda wapi hasa. Kutafuta njia za kupunguza gharama. Kama zipi? Mifano mingi. Labda kusubiri siku chache kabla ya kununua kitu kikubwa badala ya kununua papo hapo, kutumia usafiri wa umma kama inawezekana, kununua vitu vilivyotumika kama vinafaa, kujifanyia baadhi ya vitu mwenyewe. Na mwisho, kuweka malengo. Malengo yanayopimika. Muhimu sana. Bila lengo unapangaje safari? Ni kweli. Basi, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe unayetusikiliza? Kama wale akina Wright, mpango wao ulichukua miaka 7, lakini matokeo yake, safari ya sekunde 12 tu iliyobadilisha dunia. Nguvu ya mpango na kudumu nao. Kwa hiyo mpango wako wa kifedha, hata ukianza mdogo leo, unaweza kuleta mabadiliko makubwa sana maishani mwako. Iwe lengo lako ni kuondoa madeni au kuweka akiba au kuwa mtoaji mkarimu zaidi. Usikate tamaa, usiache katikati. Pambana na ile hisia ya hii ni ngumu sana. Na tumalizie na nukuu hii iliyotajwa kwenye vyanzo kutoka kwa Larry Burkett. Anasema kutokuwa na mpangilio ni mkusanyiko wa tabia ndogo mbaya zilizounganishwa pamoja na ndiye adui mkuu wa mafanikio binafsi. Maneno mazito hayo. Mazito kweli. Yanatuacha na swali la kujiuliza. Sivyo? Kabisa. Swali ni tabia gani moja ndogo unaweza kuibadilisha leo hii, ili uanze kujenga mpango utakaodumu nao na kukusaidia kufikia yale malengo yako muhimu? Fikiria juu ya hilo. Tafakari kwa kina.